Às vezes, ou quase sempre, na verdade, você não vai conseguir atingir uma meta e tá tudo bem. Então para analisar aí o seu ano de 2023. Quais foram as coisas que você dedicou o seu tempo e que você se orgulha de ter feito isso? Eu acabei de aprender isso no meu curso de marketing e apesar dela ser uma técnica, voltada para esse campo profissional, eu acho que ela pode e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Eu nunca realizei tantas coisas quanto desde que eu comecei a fazer isso. Assim, é surreal a diferença. E para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas metas minhas para 2024. Nesse vídeo daqui, eu comentei com vocês o quanto estabelecer metas teve um impacto aí positivo para mim, na minha vida e na reconstrução da minha autoestima também. E por isso eu queria aproveitar esse fim de ano pra gente conversar um pouquinho sobre isso e refletir também sobre o ano que vai começar. Eu queria iniciar esse papo falando da importância, da gente olhar para o nosso ano de 2023 e refletir sobre o que é que a gente fez com o nosso tempo. E com isso, eu não quero colocar aqui aquele olhar de julgamento, de sentir que a gente poderia ter feito mais, porque isso a gente sempre pode. A gente sempre vai poder fazer mais do que o que a gente fez, mas não é esse o ponto. Mas é essencial que a gente analise o nosso ano e reflita se a gente realmente investiu tempo em coisas que acrescentaram na nossa vida, sabe? Porque às vezes, quando a gente olha pra trás, a gente percebe que a gente gastou muito tempo da nossa vida em coisas que não trouxeram nada de positivo, sabe? Por exemplo, se dedicar a uma relação aí que não te trouxe nada de bom, seja ela amorosa ou de amizade. Você percebe que você investiu um monte de tempo naquela relação, pra aquela relação funcionar, sendo que no fundo, quando você para colocar na balança, você percebe que o lado negativo pesa muito mais do que o lado positivo. Então, até que ponto valeu a pena você ter investido nessa relação? Ou então, você insistiu em continuar fazendo aquela faculdade que você sabe que você odeia, que você não vai querer trabalhar na área, mas às vezes você decidiu continuar fazendo isso só para atingir as expectativas dos seus pais, por exemplo. Ou dando o exemplo que é mais comum aí a todos, inclusive a mim própria, que é passar horas e horas e horas nas redes sociais. O ponto é, eu sei que é muito clichê falar isso, mas o tempo da gente é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida. É a única coisa nesse mundo que a gente só perde. Não tem como ganhar de volta. Cada minuto que passa, a gente tem menos tempo de vida. É literalmente uma contagem regressiva. Então, será que você conseguiu usar esse tempo que é limitado e que você não vai conseguir recuperar de volta em coisas que valeram a pena? Em coisas que no futuro, você vai conseguir olhar pra trás e vai pensar, poxa, olha que massa que eu me dediquei a isso. Olha o quanto isso evoluiu. Olha o quanto eu evoluí. Dando aqui o meu exemplo pra vocês, eu sei que em 2023 eu dediquei muitas e muitas e muitas horas fazendo aqui esses vídeos. Seja pensando nas ideias, escrevendo roteiro, fazendo thumbnails, enfim. E tudo isso, agora em dezembro, quando eu olho pra trás, eu fico mó feliz de saber que eu me dediquei a isso, sabe? Primeiro porque é uma coisa que me dá um extremo prazer em fazer, eu fico genuinamente feliz quando eu faço isso. Segundo porque o feedback que eu recebo de vocês é extremamente motivador. Eu sei que eu consigo impactar as pessoas, com o meu conteúdo e isso é muito especial pra mim. E terceiro, porque eu vejo o crescimento aqui do canal, sabe? Eu sei que eu me dediquei muito a isso e que essa dedicação tá me levando na direção certa. Então, quando eu olho pra isso, eu sinto que isso valeu muito a pena. Em contrapartida, um bom exemplo de uma coisa que eu deveria ter dedicado o meu tempo e eu não dediquei foi as minhas relações sociais. Eu tenho plena consciência que o fato de eu não ter amigos tão próximos e conexões assim tão profundas, quanto com as pessoas que eu tenho lá no Brasil, é 100% culpa minha. A verdade é que eu me acomodei na minha relação e eu acabei suprindo aí todas essas necessidades sociais com meu marido. E eu sempre fiquei pensando que os meus amigos de verdade estão lá no Brasil e aqui fora eu só tenho ele. Sendo que essa foi uma escolha minha. Eu escolhi não me dedicar às minhas relações sociais e o resultado disso, obviamente, não tem como ser diferente. Então, para analisar aí o seu ano de 2023. Quais foram as coisas que você dedicou o seu tempo e que você se orgulha de ter feito isso? Porque isso, de alguma forma, te trouxe algo positivo ou te ajudou a evoluir. Tenta perceber também quais foram as coisas que você se dedicou muito, mas que não valeu a pena. Acabou aí não te trazendo aquilo que você estava esperando. E analisa também quais foram as coisas que você gostaria de ter dedicado mais tempo, mas não dedicou, seja lá qual for o motivo. Eu acho que esse é um questionamento muito válido da gente se fazer, principalmente nessa época aí de fim de ano, porque isso vai ajudar a gente a entender o que a gente quer pro ano que vem, que comportamento
comportamentos a gente quer repetir, ou o que é que a gente não quer fazer de novo, o que é que a gente precisa mudar, ajustar, sabe? Obviamente, a vida é fluida, né? E ela é inconstante, então as coisas acontecem e a gente não tem o controle sobre tudo e elas podem acabar aí mudando no meio do caminho e fazendo com que a gente mude junto também. E pode ser que no início do ano você queira muito investir mais tempo em alguma coisa, mas no meio do ano você percebe que você não quer mais aquilo. E tá tudo bem. A gente pode mudar de opinião, né? Recalcular a nossa rota e ir fazendo aí esses ajustes ao longo do ano. Mas é legal ter esse norte, sabe? Porque senão a gente acaba repetindo comportamentos que já estão padronizados na gente, sem nem questionar se realmente é aquilo que a gente quer. E aí depois de fazer aí essa análise do ano de 2023, né? E já ter aí mais ou menos um norte para 2024, eu pessoalmente gosto de estabelecer metas. Eu sei que nem todo mundo faz isso, inclusive me conta aqui embaixo se você é do tipo que gosta de fazer isso ou não, mas pra mim, eu percebi ao longo dos últimos anos que funciona demais. Eu nunca realizei tantas coisas quanto desde que eu comecei a fazer isso. Assim, é surreal a diferença. E aí, pra estabelecer essas metas, tem algumas coisinhas que eu faço, né, que me ajudam aí, e eu queria compartilhar isso com vocês pra, quem sabe, ajudar aí alguém que esteja aí nesse momento também. A primeira coisa é definir as suas metas de acordo com a técnica SMART. Eu acabei de aprender isso no meu curso de marketing e, apesar dela ser uma técnica, né, voltada para esse campo profissional, eu acho que ela pode e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Basicamente, SMART significa spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ou seja, as metas devem ser específicas, mensuráveis, atrativas, realistas e com prazo. Vamos destrinchar isso aqui rapidinho só para poder você entender melhor. As metas têm que ser específicas porque, se for uma coisa mais abstrata, é difícil você saber se você atingiu essa meta ou não. Por exemplo, se você diz que quer ler mais, isso é uma meta muito subjetiva. O que é ler mais? É ler uma página a mais? É ler um livro a mais? É ler mais que o fulano? É importante ser específico aqui. Eu quero ler 12 livros por ano. Isso é uma meta específica. Mensurável aqui é um pouco parecido também, ou seja, você precisa conseguir medir o progresso daquela meta. Se eu li, por exemplo, 6 livros por ano, eu sei que eu consegui atingir 50% daquela meta. Não dá pra eu medir um ler mais. Como que eu vou saber se eu li mais ou menos? Entendeu? Atrativo, como o próprio nome diz, significa que aquela meta tem que ser atraente pra você. Não faz sentido você colocar uma meta de, sei lá, ler os 12 livros por ano se você odeia ler. Então, se a meta não for atrativa pra você, é muito difícil que você consiga atingir ela. Realista também é fácil de entender, né? Se você gosta de ler, mas, sei lá, não tem o hábito da leitura, não adianta você colocar uma meta de ler um livro por semana. É óbvio que você não vai conseguir fazer isso. Então, é preciso ser realista na hora de colocar essas metas. Dá pra alcançar, né? É realmente possível? E por último, ela tem que ter um prazo, porque senão você fica com aquela sensação de depois eu faço, eu ainda tenho tempo. Então, defina um prazo específico pra poder você conseguir atingir aquilo. Essa técnica SMART é muito boa, inclusive o meu marido, que é coach e consultor de empresas, utiliza muito no trabalho dele. Então fica aí essa dica pra você levar aí esses pontos em consideração na hora que você for escrever suas metas pra 2024. Outra coisa que eu acho muito importante e que é um desafio pra mim, eu confesso, é focar no progresso e não na perfeição. Se você for como eu, uma pessoa extremamente perfeccionista, é muito comum que você perca muito tempo com detalhes que na maioria das vezes não fazem assim tanta diferença. Isso acontece muito comigo e é por isso que eu tô falando isso daqui pra vocês escutarem, mas pra eu própria escutar também. Se a gente foca nessas coisinhas pequenas e fica ali gastando tempo e energia pra tentar deixar tudo perfeito, a gente acaba esquecendo o quanto que a gente já conseguiu progredir. E aí o que acontece comigo é que muitas vezes eu fico ali me sentindo assim meio triste porque eu não consegui fazer aquilo da forma perfeita que eu achava que deveria fazer e eu acabo não reconhecendo e nem ficando feliz com o progresso que eu tive até ali, sabe? Então não cometa esse mesmo erro. Uma outra coisa que essa sim eu consigo colocar aí em prática com mais frequência é celebrar as pequenas conquistas. Às vezes a gente tem uma meta que parece ser muito grande, né? Muito difícil de ser alcançada, mas no dia a dia, né, aos pouquinhos, a gente vai dando ali os passinhos, né, de cada vez. E a gente às vezes esquece de celebrar essas pequenas vitórias, quando na verdade é justamente a junção dessas pequenas vitórias que vão levar a gente a atingir aquilo, né, aquilo grande que a gente se propôs. Eu vou usar o mesmo exemplo da leitura porque eu acho que ele é muito bom. Se você se propõe a ler 12 livros no ano, se cada vez que você terminar um livro, você celebrar isso, seja, sei lá, comprando um chocolatinho que você adora ou fazendo alguma outra coisa, isso é uma forma de se motivar, sabe? O nosso cérebro entende que aquilo foi uma conquista e isso acaba se tornando
tornando uma coisa especial também. Por isso, não esqueça de também vibrar com esses pequenos passos, porque eles também são importantes. Outra coisa que também é essencial é a gente ter compaixão com a gente mesmo. Aceitar que a gente falha e que essas imperfeições fazem parte do caminho, sabe? Às vezes, ou quase sempre, na verdade, você não vai conseguir atingir uma meta e tá tudo bem. Você é humano, sabe? Não precisa colocar essa pressão absurda. E por último, se tem uma dica que eu posso te dar é tente se cercar de pessoas que te incentivam e te dão suporte e encorajamento. Eu sei que isso é uma coisa que nem sempre a gente tem muito controle, né? Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir se afastar dessas pessoas que só puxam a gente pra baixo, sabe? Mesmo que essa pessoa seja alguém da sua família. Pra mim, não existe isso de, porque só porque é do meu sangue eu sou obrigada a amar e eu tenho que estar junto. Não, desculpa, eu não sou obrigada a nada. Eu tento me manter próxima de pessoas que me acrescentam, que me impulsionam, sabe? E não de pessoas que não acreditam em mim, que me fazem, assim, eu me sentir incapaz ou menor, porque o nosso meio influencia e muito a forma como a gente enxerga e lida com a vida. Então, se você tem pessoas próximas que só te colocam pra baixo, que não acreditam no seu potencial, é muito mais provável que você também não acredite. Então, é bom prestar atenção nisso. E pra finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas metas minhas pra 2024. Eu sou um pouco supersticiosa, eu confesso, assim, no sentido de não querer contar tudo, né, antes das coisas acontecerem. Então, eu não vou falar tudo, mas eu queria deixar aqui registrado algumas coisas pra, quem sabe, inspirar aí alguém, né, que esteja aí pensando se vai fazer metas ou não pro ano que vem. Então, uma das minhas metas pra 2024 é fazer exercício 3 vezes por semana o ano inteiro. Em 2023, essa meta era de 2 vezes por semana e eu consegui atingir, então em 2024 a gente aumenta um pouquinho. Outra meta que eu tenho é ler 15 livros no ano. Em 2023, a meta era de 12 e eu também bati, então em 2024 ela também aumentou. E outras 2 metas que uma delas eu não atingi esse ano, então ela foi renovada aí pro ano que vem, e a outra que eu realmente só criei ela agora, que é fazer terapia pelo menos 2 vezes por mês e também ter um tempo de qualidade aí com alguma amizade, também pelo menos 2 vezes por mês. Ou seja, a meta de cuidar aí, né, da minha saúde mental foi renovada e a meta de conseguir construir essas conexões mais profundas sociais foi criada agora para esse ano, porque como eu falei lá no início do vídeo, é uma coisa que me incomoda, mas até agora eu ainda não tinha feito nada a respeito. Então não dá pra eu ficar aí reclamando de uma coisa que eu também não mexo nem um palito pra mudar, né? Então por isso que ela virou aí uma meta também. Me conta aqui embaixo se você costuma estabelecer metas anuais. Se sim, me conta quais foram as suas metas de 2023 que você conseguiu atingir. Se você se sentir confortável, compartilha aqui comigo também quais vão ser as suas metas aí pra 2024. Eu sou a Maria Fifi, né? Então eu adoro saber da vida de vocês também. E se você quiser saber como que é ser aí imigrante nessa época de fim de ano, a gente bateu esse papo aí mais filosófico nesse vídeo daqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!